Todo mundo sabe que a trilogia sequel tem diversos defeitos e muitas faltas de planejamento e alguns personagens não desenvolvidos. Porém, um dos que mais foi desenvolvido, e se não o que mais foi, é definitivamente o Kylo Ren. E a coisa mais desenvolvida e mais interessante desse personagem, definitivamente, é o seu conflito. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui, e cara, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduk, o canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E hoje a gente vai falar sobre o conflito do Kylo Ren. O cabo de guerra que ele tinha entre luz e trevas a todo momento e como isso quebrava ele por dentro. Porém, antes da gente ir direto pro assunto, eu queria pedir um favorzinho pra vocês. Vocês já estão ligados, é de praxe daqui do canal. Eu queria pedir pra você me ajudar aí, você que tá aí atrás da tela, me ajudar a chegar nos 500 inscritos. A gente tá muito perto. Eu queria agradecer a todo mundo que ajudou a gente a chegar aos 460 e a meta é crescer cada vez mais. E até dia 23 de agosto, que é o dia de lançamento da série da Ahsoka, eu quero estar nos 500 inscritos, tá? Então eu queria pedir pra você me ajudar nessa caminhada. E de tudo isso, bora lá pro vídeo. Han Solo era o filho de Leia Organa e Han Solo. E ele foi treinado pelo grandioso, pela lenda, pelo grande mestre Jedi Luke Skywalker. Aquele mesmo que salvou seu pai e salvou toda a galáxia da dominação do Império. O Ben, ele sempre teve uma pressão muito grande porque, cara, ele era descendente de duas das maiores figuras, né? Três das maiores figuras da galáxia. Seu avô, ele era um general das Guerras Clônicas, um dos maiores heróis das Guerras Clônicas e depois se tornou o maior vilão da galáxia. O seu tio, ele simplesmente era o mestre Jedi Luke Skywalker, a lenda Luke Skywalker, o cara que derrotou o Império sozinho pro resto da galáxia. A sua mãe era Leia Organa, simplesmente a mulher que, cara, era o rosto da Aliança Rebelde. Ela fez frente política ao Império e ajudou a libertar toda a galáxia. E também a gente não pode esquecer do seu pai, né? Então são 4. Han Solo, um dos maiores pilotos de toda a galáxia e um dos maiores heróis também da rebelião. Então, tipo assim, 4 pessoas. E cara, é uma carga muito grande pra você, tipo assim, desde quando você nasceu, já ter essa carga, tá ligado? E o Ben já tinha todo esse peso nas suas costas. O Ben foi treinado desde muito cedo pelo seu tio Luke Skywalker nos caminhos da força, porque ele é muito poderoso. Ele era dito sim como muito poderoso. Então o seu tio já quis treinar ele logo cedo pra deixar o moleque preparado. Porém, o Ben foi cada vez tendo mais acesso ao lado sombrio, sendo cada vez mais chamado. Porque, infelizmente, aparentemente, isso é uma maldição do Skywalker. Também tinha o Palpatine ali por trás, querendo aliciar o moleque ali no ouvido, porque ele era todas as vozes que o Ben escutava na sua cabeça. Ele era o Snoke, ele era o Vader. Isso permaneceu até o momento em que o Ben já estava praticamente afundado no lado sombrio da força. Ele já estava ali completamente tomado. Ele continuava treinando com o Luke, mas ele já estava tomado pelo lado sombrio da força. E o Luke, num momento de puro acesso do lado sombrio, de medo, de ver tudo que ele viu ali, porque ele entrou na mente do Ben, ele viu o Han morrer, ele viu a morte da Leia, então ele viu a dominação da galáxia, ele viu tudo que ele amava simplesmente cair e o Império voltar. Então ele, com medo, acendeu seu sabre de luz por uma fração de segundo, um segundo de medo. Isso foi o suficiente para fazer com que seu sobrinho caísse de vez pro lado sombrio. Ben foge, se encontra com Snoke, luta contra o Ren, do líder dos Cavaleiros de Ren, derrota ele e afunda cada vez mais pro lado sombrio, depois também de matar 3 de seus amigos que vão atrás dele, né, pra tentar trazer ele de volta após a destruição do Templo Jedi de Luke Skywalker. E aí, o Ben já virou Kylo Ren, ele já se tornou ali o braço direito do Snoke, e aí começa o reino da Primeira Ordem. O Kylo, ele sempre foi chamado pro lado da luz. Tanto que quando ele corrompe o seu cristal Kyber, o cristal, como ele faz com todo mundo, né, fez com Vader, fez com vários outros que tentaram corromper, ele bombardeia também com emoções positivas e tenta meio que trazer a pessoa de volta pra luz. Mas o Ben, ele foi na contramão disso e ele tentou, de todas as formas, bombardear o seu cristal até o ponto que ele quebra. Porém, não foi só o cristal que quebrou. Ben Solo também estava quebrado. Uma coisa muito legal de mostrar esse conflito do Ben é quando ele vai ter aquela cena de matar o Han Solo. A gente vê que o Ben, ele é muito expressivo, né? O ator Adam Driver, ele é muito expressivo e ele expressa muito bem todo o conflito que o Ben sente naquela cena. E também tem uma coisa muito importante nessa cena. Se você notar muito bem, a luz, ela divide o rosto do Ben entre uma luz azul e uma vermelha.
Então fica essa divisão enquanto o Han fala com ele. Porém, quando o sol se apaga, o Ben afunda completamente e a luz toma totalmente uma tonalidade vermelha. Isso mostra como o Ben tomou a decisão. Ele estava ali indeciso entre voltar para o seu pai e para sua mãe e matar o seu pai. E ele toma a sua decisão. E ele mata Han Solo. A partir daquele momento, ele tá totalmente no lado sombrio, porém ele tá mais quebrado do que nunca. Psicologicamente, o Ben tá muito destruído. Emocionalmente também, porque ele acabou de matar o seu pai. O seu pai era muito bom pra ele. Han Solo sempre foi um bom pai pro Ben. E isso só foi aumentando. No episódio 8 a gente vê até o Snoke falando como o Ben tava quebrado, tava fragilizado, tava completamente jogado ali naquele cabo de guerra, sabe, entre luz e trevas. Então o Ben, ele tava no meio e ele simplesmente não sabia o que fazer. A luz chamava muito Ben, porque os Skywalkers são muito poderosos. E a luz estava sempre tentando trazer o garoto de volta, porém ele achava que não tinha mais volta para ele depois do que ele tinha feito. E chega um momento no episódio 8 onde ele pensa, por um minuto, por um segundo, ele pensou em matar sua própria mãe, a princesa Leia Organa. Porém, ele hesitou. Porque o conflito ainda existia nele, ainda existia a bondade, ele não estava completamente afundado como Darth Vader estava. Ainda tinha salvação. E aí, acontece a cena em que atiram, de qualquer jeito, atiram na nave da Leia. Porém, o Ben, ele não compactou com aquilo. Ele fica fragilizado, quebrado e, cara, totalmente broken, tá ligado? A gente vê muito disso no comportamento do Ben, porque ele é muito explosivo, né? O Kylo Ren é muito explosivo. Ele é o cara, assim, que externa muito suas emoções. Então ele acende luz, quebra tudo, ele usa força, ele esmaga as coisas, ele, entende? Ele é muito explosivo. E aí a gente chega no momento em que o Kylo Ren, afunda de vez e o Ben não existe mais nessa hora. Ele mata o Snoke e chama a Rey pro seu lado. Eles disputam o sabre e aí vem o Luke, lá na Batalha de Crait, depois que acontece tudo isso, matou o Snoke, virou o líder supremo, na Batalha de Crait, o Kylo Ren é dominante, Ben Solo não existe mais. E aí o Luke vai confrontar ele com a sua visão lá da força, né, sua projeção da força, e o Ben, ele fica louco, o Kylo Ren fica louco, ele tá completamente Darkseid, ele tá completamente afundado em fúria e em raiva. E a partir daquele momento, até o final do episódio 9, Kylo Ren é Kylo Ren, não existe mais Ben, não existe mais conflito. Porém, depois que a princesa Leia, usando suas últimas forças, tenta trazer seu filho de volta, o Ben, ele sente isso, ele sente a morte da sua mãe. E o pouquinho que restava de Ben volta. E aí ele vê a memória de seu pai, que era o seu maior arrependimento, ele sente falta do seu pai. É o maior arrependimento que ele tinha foi ter matado seu pai. Na verdade, ter deixado tudo para trás e ter abraçado o lado sombrio. Ele vê seu pai, ele conversa e ele abandona Kylo Ren. Ele volta a ser Ben Solo. Porém, na luta contra o Palpatine, depois que a Rey morre, o Ben ferido transfere sua essência para ela, transfere sua vida e ele se vai. Porém, a missão da princesa Leia de trazer seu filho de volta com seus últimos esforços deu certo. E aí, Ben Solo voltou, só que ele se foi. E, bom, ele se uniu à sua mãe e ao seu pai. E todo o conflito que existia em Ben Solo, em Kylo Ren, não existe mais. O último Skywalker acabou ali. Porém, ele acabou, assim como seu avô antes dele, assim como seu tio, que tinha abandonado tudo, assim como a sua mãe, que continuou até o fim, ele acabou como herói. Seu avô terminou sua vida como herói. Seu tio terminou sua vida como o maior herói da galáxia. E a sua mãe sempre foi uma heroína. E Ben Solo termina como herói. Não de proporções tão grandiosas quanto os outros, mas como herói. E por mais que o seu legado tenha sido muito confuso, ele tenha deixado um rastro de confusão e de conflito, Kylo Ren, Ben Solo, simplesmente marcaram a galáxia para sempre. Mas então foi isso, meus amigos. Eu vim falar sobre o Kylo Ren, eu adoro esse personagem, eu queria falar sobre ele, só que eu não sabia como.
E eu fiz esse vídeo especial contando um pouco sobre a história dele, como o conflito sempre esteve presente, é uma das coisas mais interessantes desse cara. Eu adoro como o Kylo Ren tem esse conflito cara, eu adoro como isso é bem trabalhado nas sequels. Eu acho que a melhor coisa das sequels é o Kylo Ren. Não à toa eu tenho um Funko Pop dele, desse carinha. Inclusive tem review aí no canal. Eu adoro esse cara. Mas então foi isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Que a força é com vocês. Valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo.